que assim, eu acho que essas empresas não têm noção do benefício que a própria qualidade. Eu, quando falo de qualidade, eu falo especificamente do sistema de gestão de qualidade e incluindo a ISO 9001, né? Que ela é que trabalha para o sistema de gestão de qualidade. Eu acho que essas empresas normalmente não têm noção do grande benefício que a qualidade, o ecossistema de gestão de qualidade traz a uma empresa. Tu vais à faculdade e normalmente quando tu vais à faculdade tu tens imagina, 4 anos de faculdade e tu aprendes muita coisa e só no final recebes o certificado. Claro. Então, muitas empresas olham para esse certificado final, que é o certificado da ISO, como um custo. Então, quem trabalha numa área operacional nunca tem noção do que acontece na própria estrutura. Então, quando tu vais criar a tua empresa, tu não tens noção do que a tua empresa precisa para ela ser criada. Então hoje vamos ter uma conversa bastante importante. Nós começamos assim logo porque aqui não há uma questão de chamativo, porque tem que falar aquilo, aquilo, aquilo. Nós Uhum. entramos logo direto, como disse, nós vamos ter uma conversa super interessante, de um conteúdo super interessante que tu vais poder partilhar não só com a nossa audiência, mas sim também com a tua, no sentido de partilhares aquele conhecimento que tu tens lançado todos os dias nas redes sociais. E para ti que estás do outro lado a ver esse episódio, subscreva, deixa o teu like, comenta e partilhe com aquela pessoa que tu achas que vai se interessar bastante com esse conteúdo. Mas antes de tu fazeres tudo isso, vê o nome da nossa convidada e vá até as redes sociais dela, principalmente o Instagram, TikTok ou Facebook, e siga ela e acompanhe todos os conteúdos que ela vai lançando ao longo do tempo. Isto, de certa forma, vai te ajudar bastante porque tu vais manter um posicionamento de mercado e assim tu vais te tornar uma pessoa ainda melhor a cada dia. Então, hoje vamos falar sobre qualidade como diferencial competitivo e por que as empresas que investem em sistemas de gestão crescem mais. Uau! É um tema bastante interessante, principalmente para alguém ligado na tua área de formação, que vai passar aquela base toda. Está tudo bem? Está tudo bem, sim, obrigada. E realmente é um tema muito interessante e é um tema do momento. Uau! É um tema que nesse momento as empresas, inclusive o nosso país, têm buscado e incentivar as empresas a realmente investirem no sistema de gestão de qualidade. Boa. O que realmente significa qualidade no contexto empresarial moderno? Então, qualidade, se eu vou falar especificamente do sistema de gestão de qualidade, significa seguir um conjunto de procedimentos e regras para atingir a satisfação do cliente. Na ISO, nós falamos que qualidade ela está muito ligada com os requisitos apresentados pelo cliente e depois a entrega final do cliente. Então, desde o momento em que o cliente solicita algo ou vocês chegam em um acordo de que o produto ou serviço será de uma forma, então o produto, o serviço tem que ser entregue do mesmo jeito. Desde o momento em que há uma satisfação do cliente ao receber o teu produto ou o teu serviço, aí você chega ao ponto da qualidade. Só que isso também tem um conjunto de etapas, né? Porque nós temos que seguir normas, leis regionais do país, então tudo isso está ligado ao contexto da qualidade. Uau! Hoje em dia existem muitas empresas que produzem qualquer produto ou vendem qualquer serviço e muitas delas ainda há muitas que pensam que qualidade é um luxo ou é um custo alto. Pois é. Só que assim, eu acho que essas empresas não têm noção do benefício que a própria qualidade. Eu, quando falo de qualidade, eu falo especificamente do sistema de gestão de qualidade e incluindo a ISO 9001, né? Que ela é que trabalha para o sistema de gestão de qualidade. Eu acho que essas empresas normalmente não têm noção do grande benefício que a qualidade, o ecossistema de gestão de qualidade traz a uma empresa. Porque é o seguinte, eu sempre ensino isso aos meus formandos, que é como se fosse tu ires à faculdade. Tu vais à faculdade e normalmente quando tu vais à faculdade tu tens imagina 4 anos de faculdade e tu aprendes muita coisa e só no final recebes o certificado. Claro. Então muitas empresas olham para esse certificado final, que é o certificado da ISO, como um custo.
mas existe um benefício tão grande durante esse processo de implementação do sistema de gestão de qualidade, como a organização da empresa, a autonomia da empresa. Eu normalmente oriento pequenas empresas a já implementarem um sistema de gestão de qualidade, porque ele traz benefícios totais à empresa. Por exemplo, a tua empresa se torna mais autônoma, porque tu tens processos, tudo é padronizado, tudo é organizado, então ela não depende de pessoas específicas. Então amanhã tu podes mudar de colaborador, tu podes mudar um pouquinho a estrutura e a empresa vai continuar a funcionar, ok? Eu só, eu ia falar mais, mas muita coisa então. Não, esteja à É vontade. muita coisa quando começo, mas está bem, vamos lá. Não, mas a ideia mesmo é esta, É mesmo essa, né? nós Posso? conversamos sobre isto e tu poderes falar. Nós temos aí 5 horas Ai, disponíveis para então poder posso, né? Porque conversar sobre realmente isto. quando começo tem que Não, eu deixar. até gosto quando a convidada, de certa forma, começa a falar e assim tu abordas sobre aquilo que tu tens o conhecimento. E é Uhum. bom, porque nós que também queremos ganhar informações sobre isso, vai ser bastante útil. Uhum, sim. Então, o que eu ia dizendo, o número de benefícios é muito grande para a empresa. E eu fui às redes sociais para falar com microempresas. Porque normalmente o sistema de gestão de qualidade foi criado ou foi imaginado, ou melhor, aqui em Angola imagina-se que é para grandes empresas. E quem tem só são as grandes empresas e empresas internacionais. Claro. E eu fui para as redes sociais que é para orientar as pequenas empresas. Olha, o benefício é maior para você, pequena empresa, porque você, um pequeno empreendedor, vai conseguir deixar a tua empresa autônoma, vai conseguir descansar, vai conseguir olhar de forma mais estratégica e deixar que a tua equipe operacional trabalhe, vai conseguir gerar satisfação do cliente, que é algo que é um problema muito grande no nosso país. E o sistema de gestão de qualidade, ele fala desde a estrutura da empresa, do impacto que traz no mercado, o impacto que traz na sociedade, o impacto que traz no ambiente, até pós-venda. Então, eu aconselho literalmente as microempresas a investirem no sistema de gestão de qualidade. Não somente na certificação final, que nesse momento no nosso mercado é o que é exigido pelas grandes empresas. Hoje, para você passar num concurso da ANPG, eles normalmente orientam que deve ter a ISO e meio que impulsionam as empresas, mas eu hoje não foco tanto na certificação final, que abre muitas portas, mas eu foco no quanto tu consegues estruturar a tua empresa através do sistema de gestão de qualidade. Processos, clientes, recursos humanos, tudo é estruturado. A ISO, do início até o fim. Planeamento estratégico, estrutura, tudo que engloba uma empresa. E uma coisa que eu vejo também, que me fez entrar nas redes sociais, é o facto de ter visto que existem muitas empresas que só estão da parte do produto. Elas vão na operação, criam, fazem e vendem. Elas não cuidam da estrutura, elas não avaliam o impacto, elas não avaliam os riscos e as oportunidades que elas podem ter no mercado. Então eu disse: não, a ISO é para você estruturar, para de algum momento você sentar e avaliar o que é que eu vou fazer, como é que eu vou fazer, como é que vai funcionar, planejar, criar indicadores, ter feedback, fazer controles dos colaboradores, fazer avaliação, como é que é? Segurar talentos, né? Você consegue agarrar talentos, porque você vai criar um conjunto de regras, procedimentos que beneficiam de alguma forma esses talentos. Você vai conseguir olhar para as suas finanças. Eu acho que isso vale muito mais uma micro, prestar atenção nisso, de uma macro que já sabe, né? As macros Claro. já sabem, tem consultores que já cuidam disso, mas eu venho muito olhar para as micros para que elas possam fazer isso. Hoje em dia, nós conseguimos diferenciar da qualidade do ponto de vista quando ela é percebida e do ponto de vista real. Uhum, Porque num produto nós temos uma determinada visão uhum. daquilo que a gente vê e temos os parâmetros que a gente deve cumprir sobre Sim. aquele determinado produto. Uhum. Então, o que é que acontece? Na ISO, né, especificamente, nós chamamos tudo isso de processo, né? Então, ele tem entrada, que são os requisitos, e os requisitos englobam tanto o contexto do país quanto as necessidades do cliente, Claro. não é? E é através dessas entradas que nós criamos todo o fazer, né, o criar ou prestar o serviço. E nesse contexto também inclui as partes interessadas. Então, como é que funciona? Temos os requisitos, que é a entrada, tem as partes interessadas, que normalmente são clientes, leis do país, leis ligadas à produção ou ao serviço que tu vais prestar,
e também as normas que são da ISO 9001, 2015. E as orientações que o teu cliente dá, porque o cliente quando quer uma coisa ele diz: "Olha, eu quero desse jeito e desse jeito". Claro, Mas tu não vais simplesmente fazer do jeito que o cliente quer, tu tens que olhar também os requisitos, tanto da ISO quanto legais do país, né. Você não vai dizer: "Ah, o cliente quer uma coisa que imagina que no país não é fazível, ou não é permitido fazer". Então tu tens de dizer: "Olha cliente, vamos ajustar os nossos requisitos e vamos fazer função da nossa em realidade. função da nossa realidade". Aí tu criaste uma nova expectativa do teu cliente e vais passar por todos os processos de produzir. E no final, tu tens que apresentar o resultado igualzinho às expectativas finais do cliente. Ok? Nós criamos uma expectativa final e depois temos que apresentar. Eu tenho alguns alunos da minha formação que tivemos um probleminha com essa parte, porque eles dizem, não, nós não podemos fazer de acordo com as expectativas do cliente. E é isso que eu acabei de explicar. É de acordo com aquilo que a gente já consertou com o cliente. Olha, vamos seguir essa lei, vamos seguir essa norma. A minha empresa também tem políticas, né? Então, isso pode ser feito, isso não. Estás de acordo? Estou de acordo. Essa é a nova expectativa do cliente. E aí você vai trabalhar em prol para cumprir com essa expectativa. E no final, o teu requisito final tem que ser novamente entregue de acordo com as expectativas iniciais. Essa é a qualidade, quando você consegue entregar exatamente aquilo que foi planejado com o cliente. Falou um pouquinho da questão da cultura organizacional. Qual é o papel dela para para a busca da qualidade? Olha, cultura organizacional para mim é um tema muito interessante. Eu trabalhei durante uns anos como diretora de recursos humanos de uma empresa e eu vi essa empresa se transformar totalmente com a cultura organizacional. Era uma empresa que tinha muita fofoca, os colaboradores estavam magoados, tinha muitas questões. E nós entramos e a primeira coisa que nós trabalhamos foi na cultura organizacional, porque hoje em dia as empresas devem trabalhar com a cultura organizacional. E neste ponto, eu também falo muito do RH estratégico, porque a cultura organizacional sai do RH. E o RH de hoje tem que ser um RH estratégico, que olha tanto para os interesses do colaborador quanto para os interesses da entidade empregadora. Claro, E a cultura organizacional, assim, mudou totalmente essa empresa. E o que que a gente faz normalmente? Qual é o impacto que gera? Primeiro, uma empresa não funciona sem pessoas. A ISO também fala muito das pessoas. Fala que nós temos que ter recursos, as pessoas. Tem mesmo lá uma norma específica que fala, um requisito específico que fala das pessoas. Então, a cultura organizacional ela vem no sentido de fazer com que as nossas pessoas estejam totalmente engajadas com o que a empresa faz. Porque são essas pessoas que realmente vão gerar o resultado para a empresa. Por exemplo, quem produz são as pessoas. Quem atende os clientes são as pessoas. Então, você ter uma empresa que tem uma cultura organizacional forte, tu realmente vais conseguir tanto implementar o sistema de gestão de qualidade, quanto ter grandes resultados finais. Porque não é você, empreendedor, que no final está lá no campo. No final, às vezes, tem o contacto com o cliente. Quem tem esse contacto são as suas pessoas. E, no geral, a cultura organizacional, ela volta por não só fazer grandes atividades, tipo team building, que eu vejo que é muito feita aqui, mas também a empresa apresentar a visão, missão, valor. Uma das coisas que eu acho que é muito importante na cultura organizacional da empresa é os colaboradores conhecer os objetivos da tua empresa. Onde é que vamos? O que é que estamos a fazer? Muitos colaboradores estão às cegas. Estás a ver? no Então, final das contas só querem receber o pagamento no final. sim, mas não, você tem que puxar, engajar, dizer: "Olha, nosso objetivo é esse, nós precisamos conseguir isso". Inicialmente, porque na questão dos objetivos estratégicos, nós temos o macro, que fica com a liderança, depois ela vai distribuindo pelas direções e elas vão desmiuçando para que cada um possa cumprir. Quando chegar no operacional, o operacional sabe: "Eu tenho que cumprir X de Y com valor X até o tempo X, porque a ISO nos orienta que tem que ser mensurável. Nós usamos o método SMART, mensurável, alcançável e tudo mais, que é para poder avaliar os nossos objetivos estratégicos.
Então é preciso que a empresa, que a liderança esteja 100% engajada e que ela engaje as suas equipas. Então isso é cultura organizacional, além dos team buildings, além de vestir uma camisola no final do ano, é todo mundo estar em reuniões, estar em mesas e entender esse ano a nossa empresa tem objetivos X e Y. O RH vai fazer isso para cumprir esse objetivo, as finanças vai fazer isso para cumprir esse objetivo, a produção vai fazer isso para cumprir esse objetivo. E no final, quando o objetivo foi cumprido, também é necessário que se apresente a todo mundo. Cumprimos o objetivo esse ano, tem bônus para aqui, tem bônus para ali, ou não cumprimos, mas vamos continuar engajados para que o próximo ano consigamos. E depois a parte tem aquelas coisas que é camisola, team build, avaliação de desempenho, que você de alguma forma dá bônus àqueles que foram bons colaboradores e pronto, tenta ajudar aqueles que não foram bons, ou mesmo retira, porque uma empresa tem que conseguir avaliar colaboradores que realmente estão a ser produtivos e aqueles que não estão a ser produtivos. Então eu acho que a cultura organizacional, eu digo que ela é como o coração da empresa, porque as pessoas são a parte importante da empresa e a cultura organizacional ela trabalha diretamente com as pessoas, em comunicação, em formação, em engajar essas pessoas, em incentivar essas pessoas, em atividades, festas que também fazem parte, em ter uma cultura. Outra parte muito importante da cultura organizacional, principalmente para microempresas, é o próprio empreendedor definir o que a empresa dele pode ter, o que a empresa dele pode não ter, o que ele admite, o que ele não admite, e passar isso aos colaboradores. Porque os colaboradores têm que ter o DNA da empresa. Claro. E aqueles colaboradores que não têm o DNA da empresa, eles têm que ser ou trabalhados ou literalmente afastados, porque eles atrapalham o desenvolvimento da empresa. Então, o líder ele tem que saber exatamente qual é a cultura que eu quero para a minha empresa, como eu quero que essa minha empresa seja, como eu quero que essas pessoas falem, inclusive como eu quero que falem da minha empresa. Porque nós sabemos que no nosso mercado as pessoas falam das nossas empresas. Né? Você vai lá fora, alguém que trabalha na Unitel, olha, vou dar mesmo, posso falar o nome das empresas? E aí também vou dar coisa de alguém que fala trabalha na Unitel, você vê que eles estão sempre de laranjinha e tudo mais, e existe uma crença, né, que a Unitel paga bem e tudo mais, temos isso também das petrolíferas, e isso direito ou indiretamente é cultura. E a cultura ou você estabelece ou alguém vai estabelecer. Alguém vai falar que você paga mal, que a tua empresa é uma empresa ruim, ou você estabelece para que os teus colaboradores levem para fora exatamente aquilo que você quer que eles levem para fora. Então é isso, é importante que se crie a cultura cedo. E eu vejo muitas empresas, principalmente as macros, que realmente criaram culturas. E há empresas que você olha e você fala, eu sei mais ou menos, não estou lá dentro, mas eu sei mais ou menos como é que ela é. Ela paga talvez X, os colaboradores vestem laranja, que eles têm, parecem felizes, tá vendo? Eles falam que lá é bom, que a liderança é boa e tudo mais. Então é isso que o líder tem que literalmente pensar também na cultura da empresa, o que ele quer que a empresa faça e o que ele não quer. Quem é que ele quer e quem ele não quer. Uau, é super interessante porque quando tu mantens a estrutura organizacional e engajar os colaboradores, e a empresa de certa forma cresce, principalmente quando os colaboradores são felizes e identificam-se com o modelo de gestão e com o modelo de produção, tu vês que eles sentem que se alguém falhar, já, falhamos todos Sim. e temos de E não trabalhar só todos em equipa. vão puxando, às vezes é alguém que não está a cumprir, já não precisa ser o líder. O próprio colaborador vai dizer: olha, se tu não estás a fazer de acordo com o que nós fizemos, olha, a regra é essa, estás a atrasar muito, já não vai ser preciso o RH dizer: olha, vocês estão a atrasar muito. O colega vai dizer, porque não é política da empresa, não é regra. E o primeiro exemplo é o líder, né? Nosso líder não atrasa, então por qual motivo você vai atrasar? Então, desde o momento em que você estabelece, depois vai ficando, vai fluindo a empresa. Então acho que isso e é bom começar quando a empresa é pequena, porque quando ela for crescendo, já não será você a ter que apresentar cultura. As pessoas vão encontrar cultura, se a tua empresa tiver muita fofoca, quem entrar Vai acabar contaminando também. vai acabar ficando nisso e você nunca vai evoluir. Aí você vai dizer: "Não, eu vou contratar pessoas novas para ver se melhora isso". Mas não, os antigos vão minar os novos, e não tem que começar nos antigos, os Sim, pequenos. porque já ouvi muito depoimento disto, que há pessoas que trabalham em certas empresas que acabam passando o depoimento desta empresa em outras pessoas que nem sequer são colaboradores da empresa. E a pessoa já tem uma visão ruim da empresa. Claro.
É E bem depois assim. a informação ruim cresce de tal forma, sem tu teres um conhecimento real da coisa. E como é que isso prejudica a empresa? Não só na questão da prestação de serviço, mas tu não consegues reter bons talentos, porque eu não vou. E nosso mercado é um mercado que a gente controla as empresas pelo nome. Ah, eu quero ir naquela, porque aquela fazem isso. E tu já não consegues reter bons talentos, porque ninguém vai querer trabalhar na tua empresa. Claro. Tua empresa não tem boa fama, por mais que seja. Acaba sendo verdade, porque se os teus colaboradores estão a expelir isso por fora, significa que realmente algo está errado dentro. Então, tu não vais ter bons talentos, vais continuar a ter Ou como queixos. também tu podes ser tão exigente ao ponto de tu quereres manter aquela qualidade, aquele compromisso com os clientes, com o consumidor final, mas tu sentes que os teus colaboradores acabam muitas das vezes dificultando o processo. Por exemplo, o processo de produção do Uhum. produto já foi feito e estamos no processo de entrega. E tu vês que o colaborador que vai fazer a entrega daquele produto a uma determinada empresa, um cliente qualquer, ele para na via pública, Uhum. ainda desce para cumprimentar o amigo, sabendo que a entrega tem que ser feita a 12 horas. Ele fica aí na conversa, se calhar vão beber uns copinhos e tudo mais, e entrega o produto 15 horas. E o consumidor final está a ligar para a empresa, a perguntar se o produto está a caminho, e ele diz que está a caminho, tem um ligeiro engarrafamento e tudo. Houve um ligeiro problema no pneu e ele está a consertar enquanto está a fazer uma coisa que nem tem nada a ver com o trabalho. É, isso é verdade. Eu tenho uma política que é um pouquinho, ou uma ideia que é um pouquinho controversa, e eu também concordo que ela é controversa, e cada um deve analisar se em que contexto ela funciona, que é que o líder não deve continuar fortemente no operacional, ele deve ficar no operacional por um tempo, mas depois ele precisa começar a transacionar para o estratégico. E por que que eu digo isso? Porque o líder, tendo uma visão global de toda a empresa, ele vai conseguir avaliar essas coisas, avaliar os atrasos, ver os resultados e tudo mais. Aqui tem 2 pontos, eu vou falar esse, depois vou falar um outro. Ele vai continuar a avaliar esses resultados e a ISO nos mostra, um dos primeiros requisitos da ISO é literalmente o engajamento da liderança. A nossa liderança deve estar tão engajada ao ponto de sensibilizar todos a trabalharem como a empresa funciona. A nossa liderança deve estar tão engajada ao ponto dela criar a cultura, ela viver a cultura e ela não esforçar, mas incentivar fortemente a empresa toda, desde o motorista até o colaborador mais acima, a cumprir com a cultura da empresa. E se o colaborador literalmente vem engajado em fazer aquela entrega, ele souber que importância que tem aquela entrega para a empresa, não somente que, independentemente da entrega, eu vou receber o meu salário. Mas ele souber o contexto daquilo, o propósito e tudo relacionado àquela entrega, ele não vai parar no engarrafamento. Ele vai dizer: "Olha, eu tenho que fazer essa entrega". E eu já vi várias pessoas assim que são literalmente engajadas. Eu tenho que fazer isso, porque eu entendo o propósito disso. Isso é uma parte. Outra parte é a questão de que realmente é importante ter processos e procedimentos e registros de tudo. Porque os registros é que nos ajudarão a fazer o controle do serviço. Imagina, ele para no engarrafamento, mas nós temos um tempo estipulado. E isso acontece 3 vezes. Eu, se tiver registro da insatisfação do cliente, ou mesmo da hora em que o produto final chegou ao cliente, eu consigo avaliar que nós temos algum problema. E quando nós temos um problema, nós normalmente usamos os 5 porquês. Que você começa porquê, 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 até chegar no porquê final. Ou no porquê inicial. E no porquê inicial você vai dar conta que ele parou no engarrafamento, porque se não tinha engarrafamento na rua, que ele parou na rua. Se não tinha engarrafamento naquela estrada, nós já avaliamos isso. Se não saiu tarde, né, do armazém ou de algum lugar, então aconteceu uma outra coisa. Então, nesses porquês, tu vais conversando também com o motorista: "Olha, o que que aconteceu? O que que foi?". "Ah, não, parei porque encontrei alguém", ponto. Encontramos o nosso porquê, encontramos o nosso problema e aí nós vamos melhorar. Mas para isso é necessário implementar um conjunto de regras, normas e procedimentos e boas práticas que são orientados pela ISO, que é registar todas as evidências e tudo aquilo que acontece durante o processo tanto de produção, de planeamento, produção e depois de entrega. E no final, satisfação do cliente, né? Mas o que é que tu achas de vejo, por exemplo, já tive o prazer de o privilégio de ouvir pessoas, né, a comentarem sobre isso e já li também
algumas informações que pessoas fizeram e publicaram nas redes sociais de que muitos acabam demitindo vários funcionários da empresa ano após ano, mas o sistema de trabalho continua sendo o mesmo. Uhum. Tu trocas um colaborador de uma determinada função e ainda assim os atrasos continuam a surgir. É porque muitas das vezes nós estamos a olhar para o lado errado. O erro ali, quando os problemas acontecem, nunca é do trabalhador final, nunca é daquele que vai para a entrega. Não é, é do seu líder. O seu líder é que tem que fazer o controle e avaliar o porquê que essas coisas têm acontecido. E nós sempre olhamos para o lado errado. E outra coisa, o objetivo, inclusive, da ISO é que a gente não foque nas pessoas nesse sentido, a gente foque nos processos. Os processos é que vão fazer com que a empresa funcione. Então, se por acaso algo estiver errado na empresa e não seja um colaborador que esteja a violar a cultura da empresa especificamente, o problema está nos processos. Então, você vai tirar vários colaboradores e vai dar no mesmo. Porque ou a tua empresa não tem nenhum processo e vocês estão a andar de acordo com o que acordou, fez, ou os processos não estão certos. E, assim, eu sou extremamente apaixonada pela ISO 9001 por isso, porque ela só tem benefícios para as empresas. Tanto é que a norma nos exige fazer a revisão, no mínimo, anualmente. Mas você pode fazer de acordo com alguma alteração. Isso mostra com que você consiga. Imagina, a tua empresa tem um problema, aconteceu uma situação muito grande, ela tem acontecido de forma muito recorrente. Então, às vezes, antes de no início de tu, demitires um colaborador, avalia os processos. Tu fazes uma nova revisão de todos os processos da empresa. E aí tu consegues decidir, se realmente o problema é do colaborador ou se são dos processos que precisam ser revistos. Eu vejo que existem muitas empresas, macro, micro empresas, que cometem um erro de, implementarem o sistema de gestão de qualidade e acabou. Bom é que a ISO tira a certificação caso você não mantenha o padrão. Mas acabou, eles não revisam, não vê se funcionou, porque a própria norma ela é revisada. Por isso é que ela é 9001/2015, foi a última revisão em 2015. Por quê? Porque às vezes, no contexto da tua empresa, aquilo que foi implementado já não funciona. No contexto do país, aquilo que foi implementado já não funciona. No contexto do mundo, aquilo que foi implementado já não funciona. E você vai seguindo, batendo na mesma tecla. É necessário que se faça revisões. Por isso é que eu sou a favor do líder, um pé no operacional, um pé no estratégico. Porque ele consegue ter uma visão macro de tudo e ele consegue literalmente dizer: olha, acho que aqui não está de acordo com a nossa empresa. Vamos ajustar essa parte. Acho que aqui está ok, vamos manter. Mas aqui precisamos melhorar. E é isso, a ISO também ela tem como um dos maiores fundamentos melhoria contínua. Então, por isso é que é feita revisões para que sempre melhore. Então não é as pessoas. Às vezes são as pessoas, mas muitas das vezes são os processos. Claro. Qual é a percepção que tu tens sobre a qualidade? Ela hoje é um custo ou é um investimento? Então, um investimento 100%, porque ela traz muito lucro. Muito lucro, ela evita muitos riscos, muitos erros, ela evita muito retrabalho, ela evita muitos gastos. Por que que eu vou dizer isso? A norma ISO, especificamente a 9001, ela trabalha totalmente com o ciclo PDCA. Vocês já ouviram falar ciclo PDCA? PDC, acho que é em inglês. E ele é planear, executar, verificar e melhorar. Quando uma empresa aplica o ciclo PDCA nos seus serviços, ela reduz muitos custos, evita erros e tem uma satisfação muito grande dos seus clientes. Ela vai crescendo, ela evolui mesmo. E isso é algo que eu nem preciso estar aqui a implorar que entendam, porque se vocês forem olhar as macros e grandes empresas, todas elas têm a ISO 9001, porque ela é uma das normas mais importantes internacionalmente, de gestão total de empresa, porque a ISO ela não é, tudo bem a gente fala, ISO qualidade, mas ela é literalmente uma norma de gestão, porque ela orienta como você vai fazer em todo o contexto da tua empresa até o produto final. Então, o que eu ia dizendo, por exemplo, a norma é um grande benefício porque, primeiro, vamos simular aqui a abertura de uma empresa.
Eu vou criar uma empresa nova, uma microempresa, pode ser uma papelaria. Primeiro eu vou planear. E eu vou falar tudo no contexto das orientações da norma. Primeiro eu vou planear. E quando eu vou planear, eu vou analisar os riscos e oportunidades que eu terei. E eu vou conseguir já mitigar alguns problemas, porque eu vou saber quais são os riscos e eu vou criar planos de ações relacionados a esses riscos. Ou eu vou literalmente cancelar esse novo negócio, porque os riscos são riscos catastróficos. E existe lá uma classificação, e ensino isso na formação, e os alunos, e tu consegues ver exatamente como é que se vai conseguir avançar com esse negócio, o risco é um risco mínimo ou se é um risco catastrófico, que orientam a não avançar. Aí você olha para os riscos e você já consegue criar um plano de ação para mitigar os riscos todos da tua empresa. E também tem as oportunidades. Isso é uma matriz de riscos e oportunidades. Que você também vai pegar todas as oportunidades, isso no contexto, né? No nosso contexto, nosso país, caso seja uma empresa relacionada com clima, contexto climático, em todos os contextos. Tem que olhar o contexto da empresa. E você vai ver as oportunidades. Você vai conseguir olhar para a empresa antes mesmo dela estar pronta. Então você vai avaliar qual é as oportunidades. Nessa coisa de ver as oportunidades, aí você vai ver, não, vou criar um plano de ação para agarrar as melhores oportunidades. E outras que são simples, também tem aí uma opção de deixar, de ir avaliando se ela vai crescer ou não. E também tem avaliação do contexto, ou melhor, análise de partes interessadas. Partes interessadas são cumprimento de leis vigentes no país, legais, entidades, né, relacionadas a leis, ministérios e tudo mais. Significa que você já vai olhar isso tudo em matrizes. Você vai criando matrizes para olhar a tua empresa antes mesmo dela existir, né? Então, esse é o primeiro benefício. Depois tu vais planear objetivos, estratégia, como vai funcionar, qual é o âmbito do meu negócio, o que especificamente o meu negócio vai fazer e em qual território esse meu negócio vai funcionar. Então, você vai olhar tudo isso. Ok, até aí está tudo certo. Estamos aí. Depois, recursos humanos. Qual é o tipo de talentos que eu vou ter? Eu vou ter que capacitar esses talentos, sim, tem que capacitar. A norma exige que tu capacites os talentos. Capacitação dos teus talentos, melhoria, comunicação com esses talentos. Você vai criar já meios de comunicação para a empresa, vai ser pelo WhatsApp, se nós vamos ter um software específico, como é que isso vai funcionar? Depois tu entras na parte de estrutura, infraestrutura. Minha empresa precisa de infraestrutura. Eu vou avaliar qual é a infraestrutura que eu preciso. Preciso alugar um lugar, preciso ter mesa, cadeira, computador, dependendo do estilo da empresa. Você vai avaliar isso. E nesse contexto, tu já começas a entrar também no planeamento financeiro. Isso tudo é orientação da norma. Depois tu vais entrar na produção. Na produção especificamente, nós já temos o processo que é aonde você vai organizar com as etapas de uma produção. Você vai planear a produção, você vai produzir, vai verificar e vai melhorar, ok? E no final nós temos a satisfação do cliente, Sim, né? A ISO também tem um conjunto de orientações relacionadas à satisfação do cliente, que é o nosso ponto final, mas que de alguma forma é o ponto principal. E nesse momento a ISO atualizada tem 2 focos, que é a 9001/2015, que é o foco no cliente, e também um pensamento baseados em riscos, que é isso de você avaliar quais são os riscos que a empresa tem e criar um plano de ação para mitigar, esses riscos. E o foco no cliente, nesse momento a ISO orienta que o nosso maior foco é a satisfação do cliente. Então, cara, é investimento, não tem como. Ele estrutura a tua empresa, organiza, padroniza, ele deixa a tua empresa extremamente autônoma, né? Você é um líder e hoje em dia que estamos numa fase em que todo mundo quer ter uma vida mais leve, quer ter empresa, mas de vez em quando poder ficar em casa. Para mim, é a única forma de você conseguir isso. Está tudo estruturado, no final receber relatórios, no final, como conseguir verificar o que está certo, o que está errado, conseguir ter uma avaliação do teu cliente, se o produto realmente foi bem feito ou se o serviço foi muito bem prestado, e usar essa avaliação para melhoria, não somente a avaliação do cliente, mas também as auditorias que são feitas constantemente ajudam a empresa a estar constantemente a melhorar. Aí é isso. De tempos em tempos você faz uma auditoria, você faz uma verificação da satisfação do cliente, você vê o que não foi, o que foi, porque o feedback é que funciona. claro. Vê o que foi, tanto dos colaboradores quanto do cliente, tanto dos teus líderes, como você também, que, né, porque você tem diretores e gestores e tudo mais, e aí, olha, vimos que isso aqui tem um erro, isso aqui não funciona, vamos mudar.
Melhoramos. Tá, cresceu. Se você melhorou, você subiu. Melhorei, subi. Melhorei, Colocaste subi. na minha por quê? Não é? Hã? Ah, tô a mexer muito, né? Colocaste na minha câmera por quê? É que eu tô a mexer muito. Não, não tem nada a ver. Melhorei e subiu, melhorei e subiu. Então, eu não tem como, investimento para todo mundo. Investimento. E para quem é micro, pode começar com uma formação, já aprende muita coisa. Pode começar ouvindo esse podcast, já aprende muita coisa e já vai começar na pode começar lendo a norma, ele é um pouco complexa, mas Significa dizer que toda qualquer pessoa que vai acompanhar eh, esta informação vai acabar solicitando para participar no teu curso. Isso não, é essencial. Deus queira que sim. E- Participem todos. Mas agora, de que forma a qualidade pode se transformar num verdadeiro diferencial competitivo? Então, primeiro é que tu terás qualidade, né? O cliente, quando olhar para o teu produto, ele até pode um dia ir numa empresa, depois ir numa outra empresa, e ele vai encontrar qualidade no teu, e aí já é um diferencial, ele já vai ficar ali. Segundo é que, falando especificamente de mercado, eu acho que, de acordo com o que a ISO orienta também, é que ela trabalha especificamente no impacto que o cliente que você vai gerar ao teu cliente. Então, isso é o diferencial. Agora, falando especificamente da ISO 9001, que é uma norma internacional de padronização, e que a maior parte das macroempresas do mundo tem, nesse momento, são 173 órgãos, que cada um está em um país. Todas as empresas BMW, todas essas que vocês conhecem, fazem parte da ISO. É a certificação. Essa certificação hoje gera um impacto muito grande, inclusive no nosso mercado. Hoje, para tu trabalhares com uma macroempresa, tu precisas ter a certificação. Vou explicar por quê. Assim, não só porque é uma certificação, internacional muito famosa e que as grandes empresas têm e solicitam, mas por quê? Porque as grandes empresas reduzem trabalho quando elas contratam empresas que também têm a certificação. Porque a ISO nos orienta que nós devemos também fazer o controle dos nossos fornecedores. Então, a maior parte dos fornecedores, nós também temos que trabalhar com eles como se fossem nossas empresas. E existe um trabalho reduzido quando o teu fornecedor também é certificado, porque ele já cumpre todos os requisitos e boas práticas que a tua empresa cumpre. Então, ele simplesmente apresenta: olha, eu sou uma empresa certificada pela ISO, ele já sabe exatamente quais documentos que tem que apresentar, ele também tem o foco no cliente e de alguma forma você que é parceiro é cliente dele, então já é menos trabalho para você, empresa, trabalhar com um cliente certificado. Então eu acho que isso é um dos grandes motivos que faz com que as macroempresas escolham só trabalhar com empresas certificadas. Porque se eu trabalhar com uma empresa que não é certificada, eu vou praticamente ensinar essa empresa tudo o que ela tem que me apresentar. Porque para eu manter a minha certificação, eu tenho que cumprir com esse requisito específico que fala dos fornecedores, que é que o fornecedor tem que ser avaliado e ele também tem que apresentar um conjunto de boas práticas. Então, esse é um dos pontos. Hoje em dia, para tu trabalhares para uma petrolífera aqui em Angola, essas grandes, grandes empresas, tu precisas de alguma forma ser certificado. Não vou dizer que todo mundo trabalha desse jeito, mas de alguma forma tu precisas ser certificado pela ISO ou ter a certificação em andamento. Para tu conseguires. Tu até podes ter, eu há dias vi aí uma empresa a ser reconhecida pela ANPG e eu já participei de outras reuniões com a ANPG, a essas empresas. Tu até podes A passar, empresa de produção de roupas? sim, tu até podes passar tu até podes passar pela, podes receber certificado de que podes passar pelo concurso. Mas em alguns casos, principalmente para trabalhar, imagina roupa para petrolífera e tudo mais, tu precisas cumprir um conjunto de requisitos de segurança. E aí isso tem a 14.001, 45.001, que são normas específicas para a segurança e o ambiente. Então, às vezes tu passas e recebes aquele certificado, mas para realmente Operar? operares, tu precisas ter a ISO, será cobrado. Pode ser que sim, pode ser que não, mas no geral esse é desse jeito que funciona. E ao longo do tempo tu vais ser avaliado em função do tipo de equipamento que tu estás a produzir, Sim, sim. no sentido de observar se realmente cumpre
para manter aqueles cuidados e a segurança do próprio usuário. Sim. E hoje em dia é imprescindível usar essas normas. A 14.000, se você olhar para as empresas, a maior parte delas aqui em Angola tem que ter 14.001, 45.001 e a 9.001, que até chama-se Sistema de Gestão Integrado. Então as empresas hoje têm que ter. As empresas de construção hoje que trabalham com o governo foram obrigadas praticamente a ter a ISO, querendo ou não, têm que ter. Então, no mercado hoje aqui, ter a certificação é um grande diferencial. De verdade, não só pelo quanto vai estruturar a tua empresa, deixar a tua empresa bem organizada, como te abrirá portas para, assim, você publicar no LinkedIn que eu sou uma empresa certificada pela ISO, foi, porque são muito poucas. E as macros têm que caçar. Então a tua vai estar lá, assim, vai brilhar. Então é assim, é muito, muito, muito importante. Hoje podemos diferenciar uma relação direta entre qualidade e rentabilidade. Normalmente, quem tem maior qualidade tem maior rentabilidade, ou quem tem menor qualidade pode gerar uma boa rentabilidade. Aqui em Angola pode. Vou ser bem sincera, porque nós temos escassez muito grande de prestação de serviço. Muita escassez. Apesar de achar que hoje as empresas já estão literalmente mais focadas em melhorar, porque o mercado está a ficar um pouquinho mais competitivo, mas eu ainda acho que existem muitas empresas que prestam um mau serviço e seguem prestando o seu mau serviço, porque nós não temos muito por onde recorrer. Não temos, não é? Não temos muitas empresas que fazem serviço. As que fazem muito bem e não são acessíveis, são muito caras. Você até já sabe, uma empresa muito cara, ela vai te prestar um bom serviço, mas ela é muito cara. Ela às vezes sai um pouquinho do padrão, do normal, até Da do realidade. certo, do certo. Às vezes cobram, principalmente algumas internacionais, elas cobram valores absurdos. E então, Essa cobrança também está relacionada ao posicionamento da empresa. E isto, de certa forma, também tem uma questão do próprio líder da empresa em si. sim. E o tipo de público-alvo que a gente quer atingir. Pois, só que eu acho que a gente, assim, a gente tem que olhar para o nosso mercado, né? Não, eu não falo essas empresas porque, assim, depende também do objetivo de cada empresa. Há empresas estrangeiras que vêm simplesmente para, fazerem o caminho delas. Mas de alguma forma, como angolanos, eu acho que nós não estamos a criar só uma empresa porque nós queremos ficar ricos e tudo mais. Nós queremos uma empresa para prestar um serviço ao nosso país, para melhorar o nosso país precisa desenvolver. E então eu acho que nós, quando criamos uma empresa, nós temos que pensar também no nosso país, né? Porque nós queremos que tudo desenvolva. Nós vamos desenvolver, o país vai desenvolver, nós queremos que tudo desenvolva. Então, o nosso valor, claro, a empresa tem que ter qualidade e ela tem que cobrar o preço justo da sua qualidade, mas tem que ser justo mesmo, para que muitas pessoas consigam ter acesso e todos nós consigamos desenvolver. Se eu desenvolver, você desenvolve e os outros também desenvolvem. Tá vendo? Então, eu acho que isso, eu acho que algumas empresas às vezes. Mas pronto, eu acho que o nosso mercado agora está a melhorar muito na questão. Eu esqueci a pergunta que fez. A Não, primeira. sobre a qualidade e rentabilidade. Ah, sim, não, está sempre. Relação. Sim, está 100% ligada porque é isso, né? A ISO tem o foco na satisfação do cliente e tu se faz a satisfação do cliente, então há rendimento. Tem a questão também que a empresa torna-se um pouquinho autônoma, então reduz muito os custos. Há empresas que, cuja rentabilidade é bem maior, Uhum. mas a satisfação dos clientes deixa a desejar. É porque o nosso mercado é um mercado escasso. E tem aquela que o cliente sente-se obrigado ou é obrigado, porque já não tem outros meios de adquirir o teu produto, mesmo quando tu prestas um mau trabalho. É isso mesmo, é o que eu estou a dizer. Eu já passei por essas situações, às vezes você não tem o que fazer porque ela é o único que fornece. Aqui em Angola tudo é novo, quase tudo é novo, quase tudo está a ser feito agora. Quase todas as empresas estão a ser feitas agora. Então, as poucas que têm, muitas das vezes, têm a sensação de que elas estão a nos fazer um favor, Claro. não é? E a ISO vem mudar isso. Nosso foco é no cliente. Nós é que temos que abraçar e estar preparados para o nosso cliente. Inclusive quando vamos dar o nosso preço, incluindo quando vamos apresentar o nosso produto. Mas imagina, eu sou uma empresa, eu estou a lucrar muito. Meu serviço não é do melhor, mas eu continuo a lucrar. Eu vou investir por quê? Em melhorar. Se eu continuo com bons lucros.
Mas eu também garanto que essas empresas não são sustentáveis. E de certa forma não levam o processo de querer melhorar ao longo do tempo, por saber que não têm concorrência. Pois, mas hoje eu digo que elas não são sustentáveis, porque a concorrência vem, espero eu. Porque ao longo do tempo que vai surgindo a concorrência, isso permite com que tu inovas. Por Sim. exemplo, hoje em dia, nós, nós vemos, por exemplo, a Unitel e a Africell. São duas empresas no setor de telecomunicações. Anteriormente, nós tínhamos a Unitel e a Movicel como Uhum, duas concorrentes principais. E a Africell veio, implementou os seus serviços. uhum. E os seus serviços têm algum diferencial em relação a alguns serviços da Unitel. A Unitel, quando viu alguns dos serviços da Africell, também teve que se adaptar ou se reajustar em alguns aspectos. Mas agora deixa eu falar uma coisa muito boa da cultura, que eu acho que a Unitel acabou ainda vence, que eles conseguiram impregnar a cultura deles no país. Claro, 90% das pessoas que têm Africell têm Unitel. As pessoas claro. não largaram a Unitel. Eu Claro. particularmente E isto também porque a Unitel detém as maiores redes ainda, porque a sim, Africell é bem. A Unitel é bem maior, eu tenho a preferência de usá-la, a Unitel, por causa da abrangência, e sei que em qualquer lugar em que eu vou, terei sempre rede disponível. uhum. A Africell não sei se já abrange toda Angola por completo. Sim, mas a Unitel tem uma cultura tão forte, nós estamos todos tão impregnados na Unitel É o que eu não próximo sei mais se próximo. eu não sei se algum Já dia vês? porque assim, a Africell veio, eu nem assim, nem me passou, assim. Eu nem me movi também. Isso, né, então eu acho que entra também um pouquinho dessa cultura, eles conseguiram literalmente impregnar, e a cultura deles não ficou só na empresa, o país todo é O Unitel. povo já tem, já Sim. sente que faz parte da empresa. Não, a África vai ter que dançar muito ainda para mas Claro, claro, já é um já é uma referência. isso já é uma referência, já faz a Unitel também se preocupar um pouquinho mais, Exatamente. e é isso que nós temos que fazer, o nosso país Se tem existir uma terceira ou uma quarta que venha uhum. também implementar, E tinha que existir, tem que ter várias outras, a gente não tem que, ai, só tá fixo em uma única empresa, um país tem que ter várias, e em vários outros setores também. Só que é isso, é isso que nós vamos dizer, mesmo essas empresas que prestam um mau serviço, elas não são sustentáveis, porque desde o momento tirando a Unitel, desde o momento em que elas prestam um mau serviço e amanhã aparece uma concorrência que decide prestar um bom serviço e a um preço justo, se é possível fazer isso no nosso país, mas acessível não, um preço justo, com a qualidade, o pessoal todo vai sair vai acabar, aquela empresa vai acabar. Né? E eu já vi histórias de muitas empresas que se acomodaram no nosso sistema do país, como é que eu posso dizer, dos links e tudo mais, e foram se acomodando, prestavam qualquer serviço, não se organizavam, não se estruturaram, não criaram cultura. E nós sabemos que no nosso país os links têm tempo. Os links acabaram e a empresa foi. uma das coisas que ao longo do tempo também foi surgindo é a retirada de talentos de certas empresas. Uhum. Eu já vi Graças a Deus, né? isto, certos talentos. Há empresas grandes que observam talentos de empresas pequenas e contratam com salários maiores, e aquela empresa que tinha aquele talento e tudo mais acaba não se posicionando no mercado e morre. Graças a Deus que isso acontece. Sabe por quê? Porque por um bom tempo, as empresas achavam que os talentos não eram nada. Nós, se tu souberes, nosso país é um país que tem algumas dificuldades na questão do mercado de trabalho e às vezes nós, por mais talentos que somos, temos receio até de procurar novas oportunidades porque não sabemos se vamos encontrar, tá a ver? E as empresas nunca valorizaram os talentos como estão a valorizar agora e espero que valorizam mais, porque os talentos agora realmente estão a ser recebidos. Olha, tu não cuidas bem do teu talento, tu não tens uma cultura forte para reter o teu talento. Uma outra empresa preocupada com talentos vai receber o teu talento. E graças a Deus que isso tem acontecido, porque isso vai valorizar os profissionais do mercado. Isso vai valorizar as pessoas que realmente estudam, as pessoas que realmente trabalham, porque elas sabem que a qualquer momento eu consigo ir para uma outra empresa, a qualquer momento eu recebo uma outra Proposta. oportunidade. Yeah, porque havia uma fase e ainda todos nós temos receio de sair dos nossos empregos,
porque Poderemos não encontrar um. não vai encontrar outro, é muito difícil, é quase tudo com muitos links, então é muito e eu espero que isso aumente, eu espero que as empresas vão mesmo olhando Mas mais. também tu, não sei se partilhas a mesma opinião. Eu acho que ainda assim, por termos um pensamento de que temos uma oportunidade hoje e poderemos não ter amanhã, eu acho que muitos também ficaram estáticos na capacidade de não se atualizarem. Hoje tu tens um conhecimento, trabalhaste numa determinada função e ganhaste muita informação sobre aquilo e aquilo vai Uhum, gerar um conhecimento apto. Mas capacitação pessoal, profissional, uhum. tu não te capacitaste nos próximos 5 anos, mas tu depois queres, não, eu já trabalho aqui 5 anos, quero um Pois, aumento, sim. e a empresa vai dizer, ok, tu já tens noção disso, mas queres um aumento, vamos lá. O que é que diferencia do teu ponto inicial ao teu ponto atual? Isso é uma Ok, eu hoje já trabalho para você, já presto isso, ok, mais alguma coisa? Não tens? Ok, isso é uma grande verdade, mas aqui tem 2 pontos. Primeiro é que eu acho que um profissional não pode parar, ele não pode se acomodar e nem se acomodar no setor em que trabalha, porque pode ser que exista uma outra oportunidade em um outro setor. Claro. Um profissional, a gente está constantemente a estudar, constantemente a evoluir, constantemente a melhorar, as coisas mudam, o país muda, nada é estático. E as empresas mudam, inclusive os líderes das empresas mudam. E nós não podemos literalmente ficar estáticos. Mas também tem o ponto de que uma empresa, inclusive macro, que tem um talento e simplesmente não capacita esse talento durante os anos, é uma empresa que também destrói talentos. Então, muitas das vezes, tu estás ali como colaborador muito engajado no trabalho nessa empresa, porque tu tens de dar o melhor naquela empresa. E é responsabilidade, de alguma forma, dessa empresa te manter formado, te manter capacitado. O mercado está a mudar, a empresa vai te ajudar a melhorar. Então, uma empresa também que não faz com que o seu talento continue a ser um talento, também é uma empresa que mata talentos. Então, temos 2 pontos. Nós realmente temos que continuar a estudar e continuar a melhorar e melhorar e melhorar, mas a empresa em que nós estamos também tem que cuidar de nós. Não é? Isso é muito importante. A empresa tem que continuar a capacitar os seus quadros. Senão ela também morre. Imagina que ela continue com aqueles quadros e talvez não tenha capacidade de pagar, porque assim, quanto mais você vai crescendo, mais quadros caros você vai precisando. E às vezes você pode capacitar durante o crescimento o teu quadro para ele se transformar em um quadro valioso. E depois Né? também há maior fidelidade do próprio Pois sim. funcionário. E quem não queria estar numa empresa por anos? Está cansado de andar toda hora. Claro. Queremos uma empresa que também evolui, está a evoluir, os benefícios aumentam e tudo mais. E nos manter ali. Não é? Quem não quer isso? Todo mundo quer. Uma empresa que dá apoio, capacita, tu te sentes que não, uau, eu faço parte desta empresa. A empresa vai crescendo, você vai crescendo, Claro. tanto na vida profissional quanto na vida pessoal, né? Porque o salário também tem que se ver fora. Você tem que conseguir comprar um carro, tem que conseguir talvez comprar uma casinha, tem que conseguir. E este é o primeiro passo de tudo angolano. Quando o salário aumenta, não vou comprar um carrito. Mas tem que ser, né? Nosso país precisa. Carro aqui não é luxo. Sim, por Carro, causa da questão da dificuldade de transporte, carro aqui é é necessidade. essencial. Por exemplo, pô, tu sais daqui, eu vi há dias, tenho que sair todos os dias de manhã, e tu ficas a olhar para as vias, Não, ela toda cheia, cheia de viaturas, engarrafamento, e tu ficas, uau, não, é uma coisa é assim. uma necessidade. Sim, sim. Não, é uma necessidade muito grande. Não só de termos os serviços públicos necessários, quanto ter carro, né? Como não temos, vamos usar E carro. também uma questão de muita paciência na via. E Tu eu, vês esse eu cara que detesto entra desta conduzir. forma e aquele. Eu também, de certa forma, Outra prefiro ficar coisa, com pendura. outra coisa que não é luxo, motorista. Eu espero um dia poder ter condições de ter um motorista. Eu detesto conduzir, assim, detesto. Primeiro, é que se falamos das vias principais, muito, assim, aquilo é. Eu tenho um amigo que diz que você aqui tem que lutar para não se baterem. Ah, Claro. você vai aqui para não te baterem, vai ali. Eu conduzo bem, sou moça certa na condução. Vai aqui para não te Só baterem. que tem sempre um errado no Pois. lugar certo. Se tu vais em ruas assim, em becos e tudo mais, não tem GPS, não, eu não consigo. E tudo muito agitado, eu pessoa com carro, eu não gosto. Eu conduzo serviço, casa, serviço, tudo o resto eu toma chave, faz o que não, eu detesto conduzir. Eu, por exemplo, já gosto de não conduzir mesmo. Yeah, E eu gosto mesmo só de estar ao lado. Olha, vamos para aí. Ok, vamos para ali. Vamos para ali. Por vezes.
tu queres ter uma autonomia de que não vou para ali, mas eu prefiro sempre estar de lado, porque é estressante dirigir nas vias, porque tu vês um taxista entrou de uma forma que tu olhas, tu começas a te perguntar, imagina que eu acelerasse a viatura, como é que seria? E eu me pergunto: "Como é que não batemos?" Eu sempre: "Como é que não bateu?" Isto também faz um bom treinamento profissional no sentido de termos de paciência. Ah, não, eu fico estressada. Não tenho paciência. Logo antes de tu chegares ao trabalho, tu já chegas estressada. Sim, e não só, eu sou uma pessoa muito hiperativa, a minha mente é muito hiperativa mesmo. Eu sou uma pessoa que penso muito, tenho muitas ideias. Eu só não aplico as minhas ideias porque têm custos e altos. Mas eu sou uma pessoa muito hiperativa, eu tenho muitas ideias, eu tenho muitas empresas para abrir aqui, mas eu não vou, tá? Vou falar isso pro meu Não, marido, mas, pra por ele saber que eu exemplo, não vou. tu podes não abrir as tuas empresas, mas tu podes vender os projetos para pessoas que têm esse desejo. Eu tenho projetos muito interessantes e sabendo o que eu sei sobre gestão de empresas, poxa, eu queria abrir todas as empresas. Na verdade, eu queria estar em todas as empresas, para ajudar as empresas a se estruturar. Era o que eu queria fazer. Logo podes abrir um programa de formação ou criação de conteúdos conforme tu tens bem feito Uhum. para incentivar pessoas dessa natureza. Sim, na verdade, eu tenho o objetivo de próximo ano dar formações um pouquinho mais para a gestão, presenciais mesmo, assim, para microempreendedores. Assim, e eu acho que isso já vai ajudar de alguma forma, porque o que eu tinha que fazer era consultoria, mas eu não, assim, não gosto muito, consultoria é muito moroso e exige muito, então eu queria ensinar e cada um vai aplicar para a sua empresa. Então, eu acho que a partir do próximo ano eu vou começar a dar formações presenciais. Nesse momento elas são online, mas a partir do próximo ano vão ter presenciais. Mas estamos a falar de alguma coisa que eu me esqueci, mas pronto, foi. Uau! Quais achas que, de que forma é que, quais são os primeiros passos para que nós podemos implementar um sistema de gestão de qualidade eficaz? Planear. Primeiro é o conhecimento. Né? Nós ouvimos aqui agora por alto o que é um sistema de gestão de qualidade, não é? E eu queria aqui dar uma pequena definição que normalmente eu dou aos meus formandos. É como se fosse uma pendrive. A tua empresa é um computador, né? E o computador tem um sistema específico. Microsoft, não sei quem, não entendo muito disso de TI, né? Péssima com TI, com essas coisas de câmeras e tudo mais. Mas se tu tens um computador, ele tem um sistema. Aí essa pendrive é um outro sistema. Então tu aplicas aquele sistema na tua pendrive, ou no teu computador, e a partir de agora o teu computador só funciona dentro daquele sistema que está na pendrive. Esse é o sistema de gestão de qualidade. Quer dizer que a tua empresa vai respirar as normas para isso. Vocês vão fazer tudo de acordo com as normas, mas claro, as normas são parâmetros abertos. Na verdade, o que a gente tem, por isso é que ele é específico para cada empresa, porque eles são parâmetros abertos e que vão ser enquadrados em cada empresa. Qual era a pergunta mesmo? Sobre quando é que nós devemos implementar os Ah, qual primeiros é os passos? primeiros passos? Ok, sobre os primeiros passos é conhecimento. Né? Primeiro, tu tens de saber o que é isso do sistema de gestão de qualidade, como é que ele funciona e tudo mais. Ok. Depois de tu saberes como é que funciona, se for alguém, uma empresa que já tem algum poder financeiro, eu sugiro contratar um consultor para dar suporte na implementação. Aí ele vai te orientar. Mas caso seja alguém, uma microempresa, que eu literalmente aconselho as microempresas a fazerem, começa no planear. Você vai planear toda a estrutura da empresa. Objetivos específicos que a tua empresa tem que atingir em um ano, mensuráveis. Tem que ter número. 30% de X até o ano X. Esse é o teu objetivo macro, que depois você vai distribuindo pelas áreas. Primeiro você vai planear. Qual é o âmbito da empresa? O que, é que a minha empresa faz? A empresa pode já existir. Você vai planear como se ela fosse nova. O que, é que a empresa faz? A empresa faz isso, ela faz transporte X. Na província, nas outras províncias também? Sim, já tem na província X. Esse é o âmbito da minha empresa. Qual é o contexto da empresa em que ela está inserida? Ela está inserida sim, em Angola, isso, aquilo. Quais são as partes interessadas? Quem são as pessoas que fazem parte? É o cliente, o fornecedor, o colaborador e as entidades legais, né, vigentes do nosso país. Então, você vai estudar as leis, você vai estudar os possíveis fornecedores,
Você vai avaliar quais são os teus público-alvo, que é o teu cliente. Você vai ver quem são, e já falei dos fornecedores, você vai ver quem podem ser os teus colaboradores. Primeiro essa parte. Depois os teus recursos humanos. Quem será que vão trabalhar comigo? Ou começarei sozinha. Mas tudo bem. Estrutura a empresa como se fosse uma macro. Quem são as pessoas que trabalham ou irão trabalhar comigo? Quem são as pessoas que trabalham ou irão trabalhar comigo? Aí você vai avaliar quem são as pessoas que mais ou menos que você quer na empresa. Como é que elas têm que se comportar? Como é que elas têm que ser? Qual é o budget? Qual é o valor que você tem disponível para pagar? Qual é o investimento que você vai fazer? E aí já entra a estrutura. Preciso de um lugar. Tá vendo? Isso é isso. Depois tu entras na operação. O que, que eu vou vender? Ah, eu vou vender pão. Eu tenho que saber como é que se faz pão. Então eu tenho que desenhar, escrever procedimento para fazer pão. Aí você escreve o procedimento para fazer pão. Ok. Depois do procedimento, como é que eu vou revisar que realmente o pão está a ser feito de acordo com o procedimento? Eu vou criar um registro diário. Quer dizer que todo mundo que vai fazer o pão tem que preencher aquele registro. Aquilo me dá garantia de que eles estão a fazer o pão de acordo com o procedimento que eu criei. Ok? Depois tem procedimento de entrega. Procedimento de entrega ao cliente, né? Tem, porque o procedimento é de como fazer, de como embalar, de como proteger, de como entregar. Tem que ter procedimento de todos os processos. Isso é um mapeamento dos processos. Aí isso chama de mapeamento. Então tem que ter procedimento de todos os processos que. Oh, isso, procedimento de todos os processos que são feitos. E eu estou só aqui a generalizar, tem muito mais coisas, mas isso é o principal, mais importante. Então tem que ter procedimento de tudo que vai ser feito, todas as etapas do pão. Primeiro você vai comprar a Farinha. farinha. Mas para comprar farinha, tu tens que ter um fornecedor. Aí você tem que ter um conjunto de requisitos para comprar essa farinha. Tipo, tem que ter uma farinha específica, ela tem que ter esse nível de qualidade, ela tem que vir embalada desse jeito. Isso você passa ao teu fornecedor. Depois a farinha chegou, armazenamento da farinha. Como é que se armazena a farinha? Aí tem esse conjunto de procedimentos também que você vai fazer. E depois tem a instrução de trabalho, que é especificamente como você vai enrolar o pão, né? Tem a instrução de como fazer. Ok, como é que eu vou revisar depois que realmente o pão foi feito quando eu não estava? Do jeito que eu orientei que ele deve ser feito. Aí tem que ter os registros diários que eles cumpriram. Aqueceram o forno a X, fizeram isso a X, tem que estar tudo lá escrito. E depois tem a outra parte que aí também fala muito sobre a manutenção. Sabes que padarias têm fornos e tudo mais, eles precisam passar por calibração, monitorização, medição e tudo mais. Isso já é outra parte, mas é muito mais de manutenção dos teus aparelhos e equipamentos que você tem aí. É importante fazer isso, porque isso também gera qualidade. Se tu não calibrares, tu não fizeres a manutenção, Isto também é outra coisa que eu vejo que muitas das empresas ligadas a isso não fazem. ligadas aí que tenha ISO? Ah, padaria. Não, padaria sim, tô a falar, por isso eu tô falando, por isso eu tô dizendo que Mas as padarias também são obrigadas a cumprir estes requisitos da ISO? todas empresas, tem tua empresa aqui, tem que cumprir Não, a requisitos. minha, a minha, eu estou a ver que já tenho que começar a implementar, porque, Pois é. claro, uma das coisas que tu disseste que é super interessante é tu teres uma boa equipa e a equipa se refletir sobre os ideais Hum. daquilo que são os nossos objetivos no canal. E isso é super essencial para que cada um consiga desenvolver o seu trabalho e assim atingirmos esse ligeiro objetivo. E é super essencial. Eu acho que o próximo passo que nós teremos de dar aqui, que vai transbordar para um outro nível, é nós colocarmos uma CEO Uhum, que venha dar esse passo. sim. Pronto, falando um pouquinho, olhando um pouquinho aqui para a tua empresa. Tu tens um conjunto de equipamentos, né? Esses equipamentos precisam passar por manutenção. Claro. Todos eles têm que passar por manutenção. Então, tu tinhas que ter um procedimento de manutenção e depois registro de tempo em que essa manutenção é feita. A minha manutenção, sabe qual é? Hum. É pegar, encaixotar eles e comprar outro. Pois, estás a ver? Aí você tem um desperdício muito grande, tá bem? Então poderia ter manutenção. Só falando da manutenção, mas também poderíamos falar da estrutura, poderíamos falar do atendimento, as pessoas que vêm ao podcast. Tem várias coisas da ISO que entram dentro daqui, disso aqui. Poderíamos fazer um diagnóstico aqui de Claro. várias coisas. Não, é mesmo.
Yeah, porque nós, de certa forma, olhamos muito para isso e nos ajustamos no sentido de nós passarmos essa maior informação e a maior recepção para os nossos convidados que vêm para aqui. Significa dizer que hoje tu vieste para aqui, mas acredito que daqui a 2 semanas tu vais ver uma coisa diferente. Não, e isso é perfeito, significa melhoria contínua. E é o Exatamente. objetivo mesmo da ISO, que as empresas melhorem. Exatamente. Então, nós, por exemplo, nós estamos num espaço novo. Uhum. O nosso espaço antigo não era este. Nós estamos num espaço em que nos permite mais liberdade de Liberdade, criação. sim. Por exemplo, nós estamos num set de gravação. Sim, Este é sim. somente um set, mas temos outro set Ok. lá. Por exemplo, nós aqui temos como é que eu posso dizer, nosso coworking e nós estamos a montar agora onde é que vão ficar os computadores de edição, onde é que cada programa, por exemplo, aqui nós temos um cenário, que é o Uhum. cenário da Whole House, mas ali também, como tu vês, também é um outro cenário, Sim, sim. percebes? E temos outra sala que também é outro cenário. Sim. Imagina que tu vais dizer, olha, gostaria de produzir os meus conteúdos e tudo mais, que é super interessante, eu poderia fazer-te um convite e temos aqui algo ligado a isto, Sim, sobre qualidade, etc. E monta-se um cenário é isso. para isso. Nós montamos um cenário e tudo mais lá na outra sala. Então tu Aham. tens a tua sala, tens o teu espaço de trabalho, as câmeras são fixas lá, as luzes são fixas lá e tu começas a trabalhar naquilo. Mas, claro, que eu sinto a necessidade de que agora eu preciso de alguém que entenda realmente de marketing e que faça a máquina funcionar. Pois, agora é um talento, né, e um talento sem custos altos. Exato. Então agora tem que investir, né, o empresário tem que investir Tem que sempre. investir no sentido de transbordar, porque nós começamos a fazer os nossos investimentos e, graças a Deus, aquilo ao longo do tempo vai crescendo. Uhum, sim. Hoje em dia, as pessoas já vão acompanhando mais a nossa informação que é fixada, mas nós ainda sentimos que precisamos fazer mais. Uhum. Principalmente quanto à recepção dos nossos convidados, por exemplo, É. o nosso convidado, imagina que nós vamos fazer a aquisição de um transporte, vai buscar o nosso convidado, trazer ele para aqui, o nosso convidado chega, pode jogar PlayStation conosco antes de gravar e tudo mais, estamos a jogar, ou chega numa sala, quer ter um coffee break, tem uma alimentação, Olha, eu começaria, né, conselho era fazer simplesmente, inicialmente, só uma avaliação de satisfação né, cada convidado. de cada convidado. Isso tu podes fazer no Google Forms, ou mesmo podes eu ainda sou mais das antigas, eu gosto de papéis, então pode ter um papel aqui no final, essa pessoa preenche aquele papel e deixa uma observação, e tu aí Acho que eu vais vou fazer isto hoje nisso. não, com certeza, faz isso. Ou no WhatsApp mesmo também tu podes criar uma checklist de questões específicas do padrão. Eu posso dar um modelo se quiseres. Eu posso, olha, presente já, eu vou criar um modelo para si, tá? Não, tu estás a dar o presente e eu também fiz o convite para Não, isso aí a gente já vai acertar quando terminar isso aí. criarmos ali. E é super interessante. Não, isso, assim, eu sou muito apaixonada por isso. Eu gostaria realmente de poder falar mais e mais sobre isso, muito, e ensinar as pessoas sobre isso. E é isso, eu vou fazer para ti uma avaliação de satisfação, né, do podcast. Caso seja o único serviço, se não for, podes me enviar outros e eu faço. E através dessa questão, tu já vais conseguir ver exatamente o que os clientes esperam para quando chegam aqui, o que é que eles esperam receber. Claro que nem tudo, nós não, assim, o cliente nem sempre tem razão, né? Então tu vais avaliar o que realmente é funcional de acordo com o contexto aqui do podcast. Claro, Tá bem? E aí vais melhorando, né? Amanhã vais fazer uma outra coisa, depois amanhã vais fazer uma outra coisa, de acordo com a avaliação que os teus clientes fazem. No Google Maps dá para fazer, já que hoje estamos na era né, das tecnologias, mas para ser mais rápido, como é algo presencial, as pessoas estão aqui, então antes de ir embora você diz, olha, preenche só só isso, eu, Márcia, já me deixa uma cliente satisfeita, porque tu estás preocupado com a satisfação do cliente. com o que eu penso em relação a isso Claro, e tu vais melhorar. Só isso, eu nem preciso que me des coffee break. Só o facto de me deres uma avaliação e eu poder meter aí a minha informação e aquilo que eu gostaria que melhorar. Me ouvires. Só o facto de claro. me ouvires. Para mim, É já está super perfeito. Eu volto. Eu essencial. pago para viver esse podcast. Isso é que dizem quando tu
sentas com pessoas extraordinárias, tu começas a ganhar conhecimento, estás a ver? Essa é a vantagem do aprendizado. Por isso é que tu tens de seguir o processo step by step. É. Por isso é que eu gosto de sentar nessa cadeira, Uhum. porque aqui tu recebes cada dica, cada coisa que é Isso é partilhada contigo verdade. e tu sentes que, uau, só é dito no sentido de tu cresceres mais ao longo do tempo. Isto aí é algo que nós agradecemos, porque poderia ter um custo alto, né? Não, com certeza. E olha, por ser algo novo, algo muito bom, é caro. A ISO é cara, né. E infelizmente a maior parte das pessoas não tem acesso. É por isso que de alguma forma estou nas redes sociais, mas eu queria estar mais, queria poder contar mais. E tem uma coisa, né, o maior propósito na qual me faz estar também, além de ser as microempresas, porque eu quero mesmo as microempresas, porque as microempresas, a maioria são feitas por angolanos. Os angolanos é que estão aí a batalhar nas pequenas empresas. E são os angolanos que muitas das vezes eu vejo que não têm noção. Alguns nunca nem foram trabalhar numa outra empresa. E se foram, trabalharam na área operacional. Então, quem trabalha numa área operacional quase nunca tem noção, né? Porque as empresas comunicam um pouco, nunca tem noção do que acontece na própria estrutura. Então, quando tu vais criar a tua empresa, tu não tens noção do que a tua empresa precisa para ela ser criada. Além de, ok, eu vou vender, começa a vender, tá vendo? Mas não, existem muitas outras coisas que você pode fazer para que a tua empresa tenha algum valor e que você também possa prestar serviços para outras empresas de valor. Tá vendo? Então, um dos propósitos que eu tenho é literalmente este, e o outro é que a primeira vez que eu vi um livro da ISO, eu estava no Macarenco. Eu fiz engenharia química, mas lá nós já era engenharia química ambiental, mas já falávamos sobre a ISO. E eu tinha um book assim, que pedi para trazer de Portugal, assim, e eu não entendi nada. Eu tenho o livro na minha casa até hoje. E até hoje eu não entendo aquele livro, assim. Mas também é uma norma já foi Antiga. melhorada, assim. Eu não entendi nada, 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 nada. E até hoje eu conseguia ver que muita gente não entendia nada. Assim, meus colegas, assim, de empresa mesmo, muito bons nas suas áreas, fala com eles da ISO. Isso é o quê? Isso é para quê? Não estou a entender. Diretores, o que é isso? Então eu disse: "Não, eu vou ensinar". Assim, vou ensinar em termos eu não vou sentar no escritório e falar aquelas palavras bonitas, não. Eu vou tentar desfazer isso. Pra você entender que é o que você Se calhar faz. eles já aplicam, mas não têm Isso, conhecimento. a ISO é o que você faz. Porque imagina, mesmo uma empresa média, nem média, porque eu acho que a micro nem olha para planeamento estratégico. Mas uma média já faz plano estratégico, já tem objetivos, mesmo que não tão mensuráveis, mesmo que não estão no papel, mas já tem objetivo. Nós temos um objetivo, estamos a vender porque queremos atingir alguma coisa, né? Eu tenho objetivos. Eu tenho o pessoal operacional, uma vez ou outra já pago formação, porque às vezes para o pessoal fazer algo, para apertar nesse botão aí de tenta formar, não é? Tem que formar. Não, este cara ali não precisou de formação, só essa uma indicação de faça isto, faça Não, aquilo. mas ele precisa ser capaz de Claro, formado, né? Então, agora você vai formar para não só apertar, mas saber por que está a apertar claro. e poder abrir mais a mente para fazer outras coisas e te soltar também. Tipo, esse suporte todo que fizeste aqui de movimentar as câmeras, amanhã pode já não ser tu a fazer porque passaste conhecimento. Então, são coisas que as empresas já fazem, mas elas não, elas faziam involuntariamente ou faziam sem conhecimento específico do que estão a fazer. A ISO só põe tudo na mesa para que tu consigas olhar, porque é igual o nosso dinheiro. Nosso dinheiro, se tu não pões numa planilha, final do mês, e olhas quanto eu gastei, dinheiro só vai dir para onde? Mas quando tu Isto é verdade. consegues pousar, controlar e olhar os custos, inclusive tu consegues dizer: "Não, esse aqui, esse mês não precisa, vou guardar". Tá a ver? É o que acontece no sistema de gestão de qualidade. Eu consigo olhar e dizer: "Não, esse investimento aqui vai ser muito alto, então não vou fazer. Esse aqui tem riscos, vou deixar. Este aqui vamos avançar". Tá a ver? É isso que a ISO nos orienta, mas é literalmente o que pelo menos médias e macroempresas já fazem, tem que fazer. O produzir, você tem que produzir. Com procedimentos, com instrução ou não, você vai produzir. Mas ele te ajuda a produzir com instrução, a evitar erros. Porque se tu tens uma instrução, tu estudaste a instrução, você vai produzir o mesmo produto todos os dias. O que acontece aqui? Ou você come um pão redondo,
Amanhã você come um pão, já é assim? Tu não é raro conseguires eu tenho essa questão com empresas, principalmente de bolo. É raro eu conseguir comer o mesmo bolo da mesma empresa várias vezes. Por quê? Os tamanhos variam por causa de falta de medidas e instrução de trabalho. Os tamanhos variam, o bolo nunca vem do mesmo tamanho. O sabor Mas a varia. forma é a mesma, a não ser que o volume, se calhar. Não, é que muitas das vezes imagina, eu sou boleira, eu é que faço os bolos, o bolo tá na minha cabeça. Mas se eu não usar uma medida, se eu não tiver escrito uma medida, a minha caneca hoje desapareceu, eu vou pegar uma outra caneca. E o bolo será do mesmo sabor. Vai Sim, ter um mas tamanho diferente. tamanho diferente. Mas pode ser que o sabor mude, porque se for uma caneca maior, vai ter mais trigo. E o bolo pode ficar mais duro. Isto está a me fazer lembrar quando eu tentei um dia fazer uma pizza. Pois, seguiste as medidas? Eu inventei as minhas medidas. Ai, Eu vi no YouTube, ele disse que não tinha que fazer uma forma mais ou menos assim. Eu disse: não, não tem esse tipo de forma, vou fazer uma panela. é. Eu fiz do meu jeito e acrescentei as medidas que ele pediu para acrescentar. Só que eu depois vi, não, começa. Esse assessor é maior. Vai medir Vou assim, né? acrescentar um pouquinho mais de trigo, fermento e Ui, água. não é? E só foi, assim, sem medidas também. Que ele deu erro no final. Sem refazer o cálculo. Porque assim, desde o momento em que muda um único elemento, você precisa refazer o cálculo de todos os Isto é elementos. verdade. Tá a ver? E às vezes acontece isso em boleiras. Você às vezes não consegue fidelizar um bolo, porque o bolo não vem igual. Tá a ver? Então é isso. Eu acho que sim, todo mundo precisa ter conhecimento da norma, todo mundo precisa entender, e é fazível, muito fazível. E é possível uma pequena empresa ter o seu responsável, ele nem precisa ser um técnico de qualidade. Tanto é que no nosso mercado existe poucos engenheiros específicos de qualidade que estudaram. Existe mais pessoas que hoje tornaram-se especialistas por causa da experiência. E, claro, fizeram formações, capacitações, porque o nosso mercado em si, eu não, se não me engano, se estiver enganada, aí podem informar aí que eu estou enganada, mas inicialmente não tem uma faculdade de qualidade. Inicialmente não tem, eu nunca vi. E as pessoas, como é que elas fazem? Fazem pequenas formações e vão se capacitando. Sim. Então tu podes pegar amanhã, quando a empresa ficar um pouquinho maior, tens um responsável da qualidade, que é a pessoa que vai olhar, vai às vezes estar com o pé um pouco fora, vai fazer as auditorias internas, que vai verificar se está tudo certo, se todo mundo tem cumprido com o que é combinado, se os aparelhos são feitos manutenção a tempo, que está estabelecido, se tudo é limpo a tempo. Vai ter alguém específico da empresa que não precisa contratar uma consultora. Vocês próprios podem fazer isso desde que tenha o conhecimento. Aqui é só conhecimento. É super essencial. Temos aí mais 40 minutos. Não é que esse episódio está muito interessante. É, E tá? acredito que Que as bom. pessoas que vão acompanhar, tanto no YouTube como no Spotify, vão acabar gostando bastante. E isso é super interessante. Que Então, bom. tu tens de estar disponível para receber um monte de batalhão. Então foi um dos gostos que é para que eu volte, tá? Então, terás um batalhão e tanto nas tuas redes sociais a fazerem bastante questões. Ah, que E bom. é super essencial. Espero que não sejam tão invasivos, né? Não, não, eu quero ensinar, eu quero orientar, eu quero. Fiquem à vontade. E partilhas também essas informações ao TikTok, Assim, 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 mas partilham. Sim, tem um mas TikTok lá é um também. público mais imediático, então logo para engajares a outra Sim, eu tinha plataforma. que ter uma outra forma de falar, ser mais vídeos serem mais rápidos. Eu não sei, mas eu sou nova nisso. Não, mas tu, por exemplo, pelo que eu estou a ver aqui, o que é que tu queres passar? É a informação, é o conhecimento daquilo que Sim, tu sim. queres dar. Então, o jeito que tu falas já compreende e Ah. mostra que tu tens propriedade sobre aquilo que tu Mas falas. será que o público do TikTok est olha mesmo para essas coisas de Não, gestão de todas as redes empresa? sociais têm o seu público, mas o que é que tu precisas fazer? Tu ficas em todas Uhum, e eles vão depois se separar, né? uhum, Ok, eu preciso mandar essa informação porque, sendo que as pessoas consomem mais esse aplicativo, vou colocar a minha informação para aqui uhum, e as pessoas depois vão começar a ser filtradas. uhum. O que acontece?
Normalmente tu começas a criar o teu público em função daquilo que tu abordas. Uhum. Se tu começares a abordar sobre coisas muito imediáticas, tu vais acabando por ter público mais imediático. E quando tu vens colocar uma informação inteligente, o que é que vai acontecer? Tens poucas pessoas inteligentes naquele meio e muitos imediatistas. Não, mas inicialmente, pelo menos o meu público do Instagram, que é o público que eu mais controlo, que também não é muita gente, são 2.000 pessoas, não é muita gente. 2.000 pessoas já é muita coisa. Sim, então normalmente é um público que literalmente está ligado ao que eu falo. São pessoas que engajam, que entendem, e dá para ver que elas sabem o porquê que estão ali também. Então eu acho que tá, são poucos, mas são de E, qualidade. e depois tem outra. Tem outra coisa que nós temos de dar essa liberdade. Por exemplo, nós produzimos o nosso conteúdo, colocamos no YouTube, colocamos nas plataformas de áudio como Spotify, Apple Podcast. Existem pessoas que gostam de acompanhar o vídeo em formato audiovisual no YouTube, do Uhum, episódio completo. Mas existem pessoas que gostam de acompanhar no Spotify, no Apple uhum, Podcast. Como? Estou a dirigir a minha viatura, vou direto para o meu trabalho, não vou ficar a olhar pelo vídeo. Vou colocar uhum. o áudio e vou ouvir. Muitos podcasts a nível internacional. Eu ouço muito podcast também, sou E dessas. tu dás a liberdade ao teu público escolher onde ele quer acompanhar o conteúdo. É, eu preciso de tempo. Na verdade, eu estou em um processo de transição, vou tentar me transicionar em breve, né? Mas é isso, são essas oportunidades. É o meu primeiro podcast, são essas coisas que eu estou aí vendo como é que funciona, para ver se eu de alguma forma começo a ser um pouquinho conhecida no mercado, que é para eu poder ter tempo, porque eu não tenho tempo, eu ainda trabalho para outrem. Não, tu consegues ter tempo para fazer muita coisa. Imagino que hoje, por exemplo, tu tiveste tempo para vir para aqui. Uhum. Imagino que hoje tu viesses para aqui para o estúdio Não, é isso aqui a gente já. e gravássemos 10, 15, 20 vídeos. Tu já terias um bom conteúdo para a semana. E se no próximo final de semana tu fizesse o mesmo gesto de tirar, não, em uma hora eu vou preparar, vou chegar a casa, vou preparar Uhum. os meus conteúdos, vou chegar, vou gravar e a equipa já faz a questão de ter os vídeos ali e os vídeos já estão programados nas redes sociais, eles só vão saindo às Não, horas sim. específicas. Não, Tu tá ficas, certo. oh, saiu mais um vídeo. Ah, é super interessante. Tipo, já não depende de você. Uhum. Estás a ver? Tu Uhum. ficas, não, já gravei. Agora os vídeos vão saindo. Por exemplo, eu estou aqui, sentei, gravei o podcast. Este podcast já está sendo enviado pelo computador. Ele e Ok. o colega dele, quando sentarem, vão começar a avaliar a questão do áudio, Uhum. do vídeo e das capas. E Uhum. aquilo sai. Eu só fico a observar. Depois eu vejo o episódio e vejo, não, mas aqui acho que tem um erro. Ah, então Ok, tua empresa está bem autônoma, tu queres então. fazer isso. Então eu fico, ok, os cortes, eu não dou sugestões dos Reels. Por quê? Porque eles também têm percepção Sim. de entender aquilo que pode engajar ou não. Eles fazem os cortes. Eu só recebo. E eu também só vejo as cenas redes sociais, oh, gostei. Ah, bom. Eu fico a ver, oh, gostei. Fico, oh, uau. Esse corte é interessante. Então, de autonomia, mas para isso eu passei um pouquinho da ideia daquilo que eles têm que fazer para entenderem o porquê disso. Uhum. Tá a ver? Então te dá mais folga. Imagina, eu vou me ausentar dentro de dias. Imagina, como é que vai ficar a questão dos conteúdos a serem lançados? Pois é. Uma facilidade que eu tenho é de gravar um monte de episódios. Ah, e depois tu vai lançando. Se eu gravar 50 episódios e eu lançar um por semana, Ah, já dá um bom tempo de tenho férias. um bom tempo de férias. Mas como eu sou muito dinâmico, eu tenho a coragem de ter muitos episódios e lançar 3 episódios na mesma semana. Ah, isso, eu também sou ansiosa assim, se eu fizer muitos vídeos, eu não vou cumprir com as datas. Exatamente, porque eu vejo que não, nós estamos a fazer uma temporada aqui para Angola, ok? Já fizemos vídeos com a comunidade, queremos ir para outras províncias também, levar o nosso conteúdo e também dar oportunidade a outras pessoas intelectuais que habitam lá e queremos ir também para outro país, Uhum. fazer episódios com, por exemplo, vamos fazer alguns episódios com o público francês que tem um mindset diferente em relação ao nosso, Boa. é um público mais então, a nossa ideia é global, mas é tentar mais ou menos ter algo inclusivo, que os americanos possam acompanhar, que os franceses, que os congoleses, É, que até os porque. moçambicanos, portugueses e etc. Não, top. Achei super top. Mas nessa nossa reta final da implementação das inteligências artificiais, né, que hoje em dia podem monitorar e ajudar no controle da qualidade em tempo real, o que é que tu
Hoje vês isso porque muitas empresas hoje estão a ser autônomas, estão a implementar automação no sentido de controlar isto ao invés do homem. Então, eu acho bom. Eu não sou uma pessoa muito ligada com inteligência artificial, eu gosto sou uma pessoa bem manual, sou uma pessoa bem retrô, bem vintage, assim. Mas eu acho que isso é ótimo, porque, vai automatizar tudo e é isso, acho que de alguma forma também reduz muitos custos, o facto das empresas só que o ponto não está no conjunto de recursos que o mundo vai tendo, mas sim do facto de nós entendermos que precisamos fazer isso. Porque eu posso ter inteligência artificial e não usar para a satisfação do cliente e não Claro, usar para a avaliação do cliente, não usar para otimizar e melhorar a minha produção. Tá bem? Então, eu acho que, independentemente do quanto de novos recursos e novas tecnologias que aparecerem, o foco de verdade é que cada líder, cada empreendedor tem que entender e afixar na sua cabeça a importância que tem o sistema de gestão de qualidade e também a importância que tem o foco no cliente, né? O foco no cliente e no contexto todo do país, porque que isso também olha muito para o contexto do país, porque quando tu abres uma empresa, ela não impacta somente você, a tua casa e os teus colaboradores, ela impacta uma sociedade. Então é importante que você olhe sempre para o contexto todo, as partes interessadas da tua empresa e ver de que forma é que você pode, de que forma é que você vai impactar nessa sociedade e que seja de forma positiva. Então, independentemente do número de tecnologias que venha, eu acho que se um líder não tiver realmente entendido a importância que isso tem, ele não vai usar isso em prol da satisfação dos seus clientes. Mas eu acho que, inclusive, para microempresas que às vezes não têm muitos colaboradores e vendo que a IA é algo muito acessível, né, você consegue pagar, talvez não os melhores aplicativos, mas tu consegues pagar, né, os mínimos aplicativos ou os mínimos, sistemas que ela tem. Então eu acho que acaba sendo um benefício para microempresas. Eu não tenho um colaborador específico para cuidar da avaliação de satisfação, mas hoje eu consigo fazer pela IA ou pelas redes sociais ou pelo Google Maps Forms ou por, qualquer sistema automático que foi criado, eu consigo fazer. E é isso que eu disse agora da Google Forms, eu sei que já é uma coisa antiga, pode ser que quem trabalha com IA já faz muito melhor, mas já a Google Forms já é uma forma de tu criares uma avaliação de satisfação, crias uma vez a checklist e até podes mesmo tirar no ChatGPT, é só, né, saberes usar muito bem o ChatGPT, e tu podes criar, as questões. Crias, metes no Google Maps e é só, saiu um cliente, clicou, foi. Você não precisa de um colaborador para isso, né. E depois no final, tu recebes um e-mail com o resultado das avaliações, só tens que ler. Então eu acho que vem sim para melhorar, mas sem conhecimento não vai servir de nada. claro. Mas o que é que tu vês que muitos dos jovens que criam microempresas têm falhado quanto à questão da implementação da ISO 9001? Então, eles não implementam, eles não é que literalmente não implementam, porque se tu perguntares à maior parte dos jovens se eles sabem o que é isso, que eles sabem inclusive vou tirar o termo ISO, né, porque talvez seja um termo que nem todo mundo conhece, mas gestão de empresa. Ok, eu sou um jovem empreendedor, eu entendo alguma coisa de gestão de empresa? Eu acho que o que eles falham literalmente é no conhecimento em gestão de empresas. Para quem é o próprio empreendedor. Porque para tu criares uma empresa, ok, no início ela pode funcionar só como operacional, mas você precisa aprender a gerir a tua empresa. Isso é muito importante para que você consiga realmente escalar. Então, eu acho que o que mais falha aqui é na questão do conhecimento mesmo de gestão de empresa e no final o foco no cliente. Assim, não tenho outras palavras. É literalmente, nosso objetivo é saber gerir as empresas, ter foco no cliente e ter um pensamento, ligado a riscos. Sempre avaliar quais são os riscos que a nossa empresa ou a sociedade vai ter em relação ao produto ou serviço. Se nós olharmos para essas coisas, não tem como a empresa não funcionar. Ela vai funcionar. E em tudo, porque por que eu falo de gestão de empresas? Porque a gestão de empresa engloba muito a parte financeira. Vou dizer. Os empreendedores, a maior parte dos empreendedores, que esse corte não me leva a lugar nenhum, mas que a maior parte dos empreendedores no nosso país não tem educação financeira. Nem educação financeira dos seus próprios do dinheiro
de só dinheiro particular de casa e tudo mais. Não temos educação financeira. Não tem educação financeira de avaliar o que entra, o que sai. Eu já trabalhei, né, porque eu já fiz consultoria e, cara, essa é a parte que mais me impressiona. Ele fez investimento, ele não sabe quanto é que ele gastou no investimento. Ele não sabe em quanto tempo ele pode ter um retorno desse investimento. Ele dá um preço, ele não avalia todos, minuciosamente, todos os custos, inclusive de transporte, de tempo que ele teve para dar esse preço. Ele não avalia todo sim, não tem uma visão, assim, tem uma planilha que ele consegue ter uma visão de todos os custos que ele tem da empresa, impressão, papelaria, principalmente aqueles pequenos custos que acabam roubando mesmo 1.000, 2.000, 3.000 da empresa, e isso eu falo especificamente de microempresas. Eles não conseguem olhar para isso, por isso é que eu digo que é importante que eles trabalhem a gestão da empresa e consigam ter bases sobre finanças. E depois tem a questão também de misturar tudo, isso de finanças, né? Porque muitas das vezes nós empreendemos para comer. Esse é uma questão que temos aqui. Empreendemos para comer. Eu vou vender porque não tenho emprego e eu preciso comer. Mas em algum momento nós precisamos conseguir separar. O que é que normalmente eu aconselho? Você empreende, se não tens emprego, empreende, mas arranja um segundo business. E come do segundo business para realizar o teu sonho. Se aquele empreendimento é o teu sonho, vai procurar um segundo negócio, o mínimo que seja, vive do mínimo com o que cai naquele negócio e por um tempo separa as finanças. Tem que separar as finanças. É a única forma da empresa continuar a crescer. Porque a empresa tem que ter o seu dinheiro, tem que ter o seu caixa. Caixa mata as empresas. Porque o nosso mercado é um mercado tão instável, que se tu tens uma empresa que não tem caixa, muda alguma coisa, acabou. A empresa não vai, ela não consegue crescer, os preços mudam. Padaria. Nós vimos aqui que teve uma crise que o trigo ficou muito caro. Se você não tem caixa, tu não consegues comprar o saco de trigo para a próxima semana. E é assim que a maior parte dos empreendedores funcionam. Gasta tudo hoje. Gasta hoje, conta com que vai vender para amanhã. Mas na verdade não pode, né? O dinheiro que é feito deve ser separado. Primeiro começa do preço que você. A precificação tem que incluir tudo: custos e lucro. Nem que ele for mínimo, né? Tem custos e lucro. E o lucro não é teu dinheiro, é dinheiro da empresa. A empresa é uma entidade e você é uma outra. Então nós não podemos misturar isso. Então, isso para mim, no momento, é o maior conselho que eu dou aos jovens. Lutem o máximo para não misturar as contas. Depois de 1 ano, 2 anos, você é dono da tua empresa, ou pões um salário para ti, ou como acionista, tu tens direito a ter aí os dividendos, né? Que é dado de tempos em tempos. Então, guardem um pouquinho essa necessidade de gastar o dinheiro que tu recebes da empresa e deixa ele sendo dinheiro da empresa. Eu aprendi de um empresário que ele me disse que a forma que ele faz para separar as entidades é não se considerar do dono, ele se considera diretor. Ele é o dono, mas ele se considera diretor. Então, isso ajuda a não gastar o dinheiro da empresa. E ele consegue reinvestir nessa empresa, estruturar, consegue pagar um escritório, porque você deixa a empresa literalmente fluir. E outra coisa que é muito importante também é literalmente planear. Eu vou abrir um escritório, mas eu tenho que planear. Eu vou conseguir pagar 6 meses, depois de 6 meses, essa renda. Eu vou conseguir fazer isso. Não dar um pé maior do que. Como é que se diz? Não sei bem esse ditado, mas Perca pronto. a perna. Isso. Deve assim, não. Não é pé mais do que esse. Um passo maior que a perna. perna. Pé maior que a perna. E aí, Esse é o meu ditado, pode escrever. então, para não dar um passo maior que a perna, porque às vezes, quando as coisas estão a correr bem, nós queremos, não, vou já fazer isso. E eu falo isso também por experiência própria. Queremos aumentar os nossos custos. Isso. Aumentamos os nossos custos e depois não conseguimos dar conta daqueles custos. Isso é verdade. E os nossos custos, isso. E isso eu falo, olha, na verdade, acho que o meu conselho vai ser mesmo mais financeiro, né? Acho que tem que olhar para as finanças. E eu falo isso incluindo na nossa vida mesmo. E o angolano tem esse problema mesmo. Assim, ganhou um pouquinho mais, aumentou os custos. Mas nós aprendemos, e imagino que hoje tem muitos gurus das finanças que nos ensinam que nós temos que viver um nível abaixo do que ganhamos. E o mesmo para a empresa tem que estar sempre um nível abaixo do que ele lucra.
e tem que conhecer o que é lucro. Não pode achar que tudo aquilo que entra na caixa é É lucro. lucro. Tem Sem muito retirar, custo. claro, E se a empresa está no vermelho, tem que procurar sempre se reinventar, arranjar uma forma de resolver e a exatamente. empresa sair do vermelho. Ela até pode não estar, assim, naquele positivo acima, mas desde que ela uma empresa que já paga as suas contas, tá ok, é o suficiente. Pagou salário, pagou aluguel, pagou fornecedor, tá ok, tu estás bem. É só continuar que daqui a pouco vem o lucro. Não é? Agora, uma empresa está no vermelho, ela precisa fazer alguma coisa, reduz custo, reduz pessoal, trabalham a noite toda até conseguirem ter caixa. Yeah? Então, acho que é esse é o conselho que eu dou. Isto, de certa forma, que tu partilhaste é super importante porque eu Uhum. olhei um pouquinho para isto, que era no sentido de colocar o que tu queres fazer num ponto Uhum. que permita tu te ajustares ao longo do tempo, Sim. sem que tu faças grandes alterações. Ok, vou criar isto e só tiver que fazer ajustes, vão ser ajustes mais básicos e não vão levar-me a um gasto financeiro maior. E, e tu começas a te ajustar, porque no princípio tu queres tudo do melhor. Uhum. Tudo do melhor tu fica bem mais caro. Uhum. E eu sou do tipo de pessoa que olho para isso. Se eu quero isto, é isto. Aí eu também sou chata com qualidade É mesmo. isto. Não, mas isso não, é isto. Por exemplo, este equipamento, o meu amigo, mano, pode dizer, não, é isto que eu quero. Pois é. E é isto que tu vais comprar. Por quê? Porque eu sei que isto vai me dar benefício nos próximos 6, 5 anos. Uhum. E o que ele estava a me aconselhar a fazer era algo que ia me dar uma solução temporária. Então eu decidi, não, eu vou comprar isto, mas em 2 meses eu vou Sim, eu vou recuperar o valor investir, disto. isso, eu vou investir. Mas aí é isso, você calculou, você Certo. visualizou, você analisou e não simplesmente comprou por impulso. Tá vendo? Então é muito importante que o empreendedor seja mais do que um vendedor ou de que alguém que queira ganhar dinheiro de alguma coisa. Nós precisamos ser um pouquinho mais inteligentes em todo o contexto, tanto em gestão, em capacitação de pessoas, em estudar e principalmente em finanças. Finanças é um dos pontos muito importantes na empresa. E uma empresa sem caixa é uma empresa falência. Então... Claro. Olha, desde já vou agradecer. Muito obrigado por participar. Foi difícil. Não, foi muito bom. Chamem de novo. Não, foi difícil Ah, está. porque tínhamos marcado e tudo Sim, mais, sim. mas aconteceu imprevisto e tudo mais. Nós não fizemos segundo convite. Oh, ok. Tu é que te autoconvidas. Ah, Por exemplo, queres abordar sobre alguma coisa, as nossas portas já estão abertas, tu conheces o nosso espaço, não precisas de cumprir mais aquele procedimento. Mesmo que tu chegasses e dissesse, olha, vim gravar, mas não marcaste nada, não, vim gravar. olha, eu vou ser bem sincera que eu estava com um pouco o pé atrás no sentido de que como tudo nessa coisa de redes sociais e tudo mais é novo, e queria ficar aí no meu casudo, "Ah não, vou fazer só esses vídeos", eu fiquei: "Vou, não vou, vou, não vou", mas acho que antes de ontem, não sei, passei por alguma coisa, eu fui quanto mais eu falo, mais eu sinto que é isso que eu quero fazer. Então eu fui para um lugar, acho que dei formação e falei tanto sobre isso, eu disse: "Não, não, não, tenho que ir". Foi aí que eu escrevi para ti, disse: "Não, vou e vou falar e vamos ver o que que vai dar", porque eu quero realmente ir crescendo e poder estar em outros lugares e poder partilhar muito mais. E é isso, eu acho que é só nesses convites e eu é que agradeço, né, porque você tem de alguma forma mais visibilidade do que eu. Esses convites que me fazem que eu vou conseguir, de alguma forma que as pessoas vejam porque eu pensei que fosse mais fácil estar nas redes sociais, é bem difícil. Ainda mais quando tu falas conteúdos, tu não fazes memes. Educativo, É o bem processo de crescimento é maior. ai, é bem, assim, é bem Tu tens de difícil. trabalhar bem a tua mente. Tem dias que eu fico: "Ah". Tu olhas, tu postas algo, tu olhas, uau, quantas visualizações tem? Duas? É. O que é que tem erro? Tu começas a ver. Isso é uma questão psicológica. Uhum. Eu já ficava vezes sem dormir e a tentar modelar estratégias todos os dias. E acreditas que já há convidados ali que fazem muitas polêmicas que eu já pensava em trazer. Ai. Só que depois eu pensei assim: ok, vamos lá. Eu vou convidar o fulano ou a fulana para vir para o meu podcast. Mas eu não sou assim. Eu não Pois. sou esse tipo de pessoa. O meu comportamento é outro. Meu amigo disse: não, tu não és assim.
mas isso não te influencia que você não pode conversar com aquela pessoa. E eu disse: "Não, é assim, o que eu não gostaria de conversar, eu não posso recomendar". Mas também é cultura da tua empresa, né, Claro, imagina que tu mudas é meio que te venderes, né, então acabas destruindo a cultura do que você tá porque as pessoas te conhecem por um tipo de conteúdo. exatamente. Então e se tu mudas, de alguma forma estás a te vender e a empresa perde a cultura. É tipo a tua rede social, se tu começares a falar de coisas mais imediáticas, quando tu tentares limpar tudo aquilo que você angariou, não faz parte do que É, tu queres passar não, hoje. não, vamos ver aos poucos. Eu acho que isso vai, eu acho que isso é algo que E há informações super inteligentes que em um dia, 2 dias, tu pegas. Por exemplo, nós criamos uma página de cortes no TikTok. hum, A nossa página de cortes está com 10.000, acho, hã? em um mês. E até poderíamos ter 10.000 em um dia. Por quê? Porque publicamos um reel do Vander Vilarinho, ele que tem um podcast, o Evoluir, e ele falava que gosta de ficar na escuridão e gosta de músicas quânticas e que quem tem muitas namoradas chega a ser doente. Uhum. E isso gerou milhares de visualizações. Que as pessoas foram identificando e cada um vai comentando e muita gente foi seguindo. Só que nós mantemos o nosso padrão Uhum. de continuar a publicar conteúdos educativos e neste mesmo nicho de pessoas que vão clicando, tem um, dois que vão seguindo, Sim, sim. vão acompanhando aquele conteúdo. Até nós damos alguns selos para aquelas pessoas que mais estão engajadas no nosso conteúdo, damos aquele selo e isso é super interessante. Faz o conteúdo crescer ao longo do tempo e tu consegues ter a tua própria comunidade. E contigo também vai ser a mesma coisa. Então, É isso, mas desde já agradecer. eu que agradeço, de Para ti verdade. que acompanha este conteúdo, já sabe o que deves fazer. Comente, deixe o teu like, partilhe este conteúdo com quem tu tens o interesse e faça uma coisa especial que eu disse logo no princípio. Vá até as redes sociais da nossa convidada, pesquise e siga ela em todas as redes sociais. Acompanhe aquele conteúdo. Se tu estás interessado em uma consultoria ou fazer parte de alguma formação que ela cede para vocês, entre em contato, mandem mensagem. Se uma não for respondida, manda a segunda. Se a segunda não for respondida, manda a terceira. Só não desista. Faça sempre e acompanhe os conteúdos que ela tem feito. Porque assim tu vais transformar, ver o conhecimento que ela partilhou aqui é super interessante e vai levar para um benefício conjunto, e isso é essencial. Então, acompanhem outros conteúdos, se for do vosso interesse, e um até já. Até já.